יחד 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 כולם קדושה חיי שלשת כולם קדושה. Bom, então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na semana passada a gente fez uma introdução ao que não é a Kabbalah, o que é e o que a gente vai tratar da Kabbalah aqui nas nossas aulas, essa introdução à Kabbalah. E a gente, desde o início do trabalho das aulas remoto, das aulas online, a gente está fazendo o estudo do Shamati, que é um livro importantíssimo e está sendo a base dos ensinos aqui nossos na introdução da Kabbalah. É um livro bastante... uma linguagem que não é tão complicada, não é tão técnica, ela é mais acessível a nós. Tá? Então, hoje a gente está na parte 9, artigo 9 do Shamati, que significa eu ouvi. Né? Esse livro aqui ele veio de um caderno de anotações escrito pelo filho do Baal HaSulam, que ele ouviu do seu pai. Então, esses ensinamentos ele ia ouvindo e ia anotando, o que ele aprendia do seu pai. Por isso a importância de muitas vezes a gente não ficar só ouvindo o estudo. Para fixar, igual na escola, a gente fazia isso. Para fixar, a gente tem que escrever, não só ficar ouvindo o professor, mas ir lá, escrever. Escrever de preferência à mão mesmo. À mão, isso. O cara acha que digitar é escrever. Não, você escrevendo no papel, você fixa mais no cérebro, você aprende mais dessa forma. Então aí a gente já aprende uma lição. Né? Quando a gente estiver estudando assim, assuntos para depois a gente não ficar esquecendo, é bom a gente anotar. E depois a gente ir revisando, complementando mais as coisas. Por exemplo, a gente ouviu um ensinamento de um sábio, a gente anota. Depois a gente pode fazer as nossas reflexões em cima daquele comentário. Expande aquele comentário, completa ele, vai escrevendo o que você entendeu com suas palavras, que assim a gente vai desenvolvendo aquele assunto. Então, hoje é a parte 9. O título quais são as 3 coisas que expandem a mente de um indivíduo no trabalho? Eu já mencionei aqui que todas as vezes que o Shamati ele dá o título, ele fala no trabalho, ele quer dizer o trabalho espiritual, o trabalho interno, nossa luta diária na espiritualidade. Eu ouvi Shamati em Elul, em 1942. Shalom. O Santo Zohar interpreta o que os nossos sábios escreveram. 3 coisas ampliam a mente. Esse que os sábios escreveram. 3 coisas ampliam a mente. Estas são uma bela mulher, uma bela morada e bonitos vasos. Aí agora o Zohar ele vai interpretar esse dito dos sábios. Quando se diz uma bela mulher, é a Santa Shekhinah. A Shekhinah é a divindade, é a presença divina. Uma bela morada é o coração. E os bonitos vasos, os bonitos kelim, são os órgãos internos. Devemos explicar que a Santa Shekhinah não pode se manifestar em sua forma verdadeira, que é um estado de graça e beleza, exceto quando se tem belos vasos, que são os órgãos induzidos do coração. Isso significa que primeiro deve-se purificar o seu coração para ser uma bela morada, anulando o desejo de receber para si mesmo e acostumar-se a trabalhar em todas as suas ações, que serão para doar. Então, olha só que bela explicação o Zohar traz numa citação dos sábios.
que eles dizem 3 coisas ampliam a mente: uma bela mulher, uma bela morada e bonitos clean vasos. Aí ele vai explicar aqui: uma bela mulher, a Santa Shekhinah, a divindade. Uma bela morada é o coração e os bonitos vasos são os órgãos internos. A Santa Shekhinah não pode se manifestar em forma verdadeira, que é um estado de graça e beleza, exceto quando se tem belos vasos, que são os órgãos induzidos do coração. Então é aquilo que a gente falou na aula passada. Como que um vaso sujo, vamos dizer assim, um vaso de barro que ele está cheio de sujeira dentro dele. Se uma água pura ela encher aquele vaso, essa água ela vai se sujar, não tem compatibilidade. Então, primeiro, se deve ter bonitos clean, ou seja, vasos refinados. Deve-se ter um vaso clean apropriado a receber a luz. Isso é a similaridade de forma com o Criador. Então, isso quer dizer que uma pessoa que ela não tem uma compatibilidade, uma intenção de trabalhar em Lishma, se ela não tem essa intenção, como que ela vai trabalhar pelo Criador se ela não tem a intenção de ter bonitos clean para Shekhinah, para a presença divina? Então não tem a possibilidade da presença divina habitar num lugar sujo. Então primeiro é a ação do homem. A ação do homem no mundo de Asiá que prepara a morada para o Criador, que prepara esse clean, esses bonitos vasos. Então, primeiro, a gente fala muito disso, do trabalho do homem, que é a ação de Malhut a Keter, é a ação de baixo a cima. Então, não adianta a pessoa ela querer que tudo caia do céu de uma forma perfeita e completa nas mãos dela, que tudo seja dado assim, sem um trabalho, sem um refinamento. Isso não existe. Por isso que o Criador lhe dá a capacidade do homem de trabalhar. Porque o homem não pode comer do pão da vergonha. Ele não pode ser tudo dado a ele e ele não ter um mérito para isso. Então tudo vai pelo mérito da pessoa, pelo mérito da criatura. Senão as coisas são incompatíveis. Não há compatibilidade. Então, esse assunto nos leva a um conceito muito importante dentro da sabedoria da Kabbalah, que além do que a gente fala dos desejos, o desejo de receber, o desejo de doar, também há uma coisa que é muito importante para isso acontecer, que é a intenção, é a Kavanah. A intenção ela é primordial ao trabalho, ao tikkun do mundo, ao tikkun olam, a correção do homem também. Porque sem a intenção não há o corrigir, não há esse corrigir do desejo humano. Porque o desejo de receber, ele sempre vai ser desejo de receber. Essa é a sua natureza. O desejo de doar sempre vai ser o desejo de doar. Essa é a natureza. Essa é a natureza do Criador. É doar as criaturas. É bondade ilimitada, é tudo ilimitado. Não há definições no Criador em si. Até os sábios dizem que o Criador, nele mesmo não há sefirot, não há mundos, não há nada desses discernimentos. Tudo isso se aplica na percepção da criação do Criador. Então, entende? A relação em todas esses graus, esses discernimentos, é só em relação à criatura. Não existe em relação ao Criador. O Criador, ele é acima de tudo isso. O Criador é anterior a tudo isso. É anterior aos conceitos. Então, antes de existir qualquer conceito de abaixo, acima, de Tzimtzum, todo esse conceito que possa existir dentro da sabedoria da Kabbalah, que são muitos nomes, se a gente entrar aqui, a gente tem o Tzimtzum Aleph, o Tzimtzum Beit, tem os mundos que nascem e que são destruídos, enfim. Tem uma infinidade de conceitos dentro da sabedoria da Kabbalah. Mas elas se relacionam só da visão da criatura para o Criador, e não do Criador em si. Nada dessas divisões existem no Criador.
Então o Criador ele está anterior, ele está além do Tzimtzum, além de tudo isso. Então quando a gente vai mudar assim, trabalhar com desejo, a gente não vai mudar a nossa natureza em si, a natureza da criação. A gente vai refinar a natureza da criação. Mas a gente nunca vai deixar de ser receptor. A gente nunca vai deixar de receber a bondade do Criador. E o Criador nunca vai deixar de conceder a sua bondade. Então, o que a gente faz com isso? Como que a gente refina o nosso desejo para trabalhar em prol de Lishma, e sair de Lishma, de Lo Lishma para Lishma? Então, primeiramente, o que significa isso? O que significa Lo Lishma? Significa não pelo seu nome. Lo Lishma, ela trabalha dentro da razão humana. Quando uma pessoa ela cumpre um mandamento em prol de uma recompensa. Ela faz o bem, ela é moralmente correta, ela faz as coisas, procura fazer as coisas certinhas para ela ter uma recompensa. Ou seja, se eu for uma boa pessoa, eu vou ser recompensada com o bem. Agora, se eu fizer o mal vai retornar. Aí vem esses conceitos que se tem aí nas religiões de karma, que as pessoas têm medo do karma, ou a punição divina. Então, todas as religiões, as crenças, os dogmas, eles funcionam dentro dessa linha de raciocínio, essa linha de recompensa e castigo. Então, se uma pessoa fizer direitinho o que lhe é mandado, ela vai receber o bem, senão ela recebe uma punição. Isso é Lo Lishma. Uma pessoa que trabalha dessa forma, ela não trabalha pelo Criador em si, ela não trabalha pelo bem do Criador. Na verdade, ela trabalha por si mesma, pelo seu próprio bem, pela sua própria salvação. Ela acredita na salvação. Então, ela trabalha por si mesma, é o desejo de receber. Então, mesmo que às vezes ele seja muito sutil, a pessoa ela faça alguma coisa que não pareça que é um desejo de receber, um desejo egoísta, na verdade, lá no fundo, bem sutilmente, é um desejo de receber egoísta. Só que é muito sutil. O Baal HaSulam, ele ensina que uma criatura ela não move um dedo sem o desejo de receber. Porque quando você se move, você se ajeita numa cadeira, você faz qualquer coisa, é para você sair de um estado que você está a um estado melhor. Ou seja, você deseja algo, você deseja uma sensação melhor, um prazer. Então, tudo que nós fazemos, cada movimento que nós fazemos, é trabalhando com essa força, esse desejo de receber. Então, só até as coisas que aparentemente são altruístas, na verdade eles são movidos pela essa força egoísta. Então não há como fugir disso. É a natureza da criação. A natureza, para a criação ser uma criação, ela teve que ser dessa forma. Ela teve que ser construída de um contraponto da natureza do Criador, como uma dualidade. Aí que vem o mundo das dualidades, né? Que a gente vê esse mundo como uma dualidade, bem e mal, luta entre as forças. Tudo isso vem do pós-Tzimtzum. Tzimtzum é como se fosse o nascimento de tudo. Tudo isso que nós experimentamos e vamos experimentar desde o início dos tempos até enquanto existir criação. Tudo isso eles estão sobre a lei do Tzimtzum. Ou seja, eles trabalham dentro do desejo de receber. Toda essa criação é chamada de Malhut. É a grande Malhut, é a Malhut de Ansuf. Então não há como escapar dessa natureza. Então como é que o ser humano vai sair de Lo Lishma para Lishma? Então, assim, aparentemente parece ser uma coisa muito difícil. Bom, se é a nossa natureza receber e sempre pensar em nós mesmos, como que a gente vai fazer um ato em prol de um Criador, em prol de uma força superior que a gente não tem nem ideia, não tem nem discernimento do que é. A gente não
não tem uma experiência. Muitas vezes é uma coisa abstrata. Então, se é difícil para o ser humano trabalhar para o outro que está do seu lado, na sua comunidade, na sua família, se é difícil, imagina para um ser, um criador que é invisível, que parece estar longe, que parece estar nos céus mais distantes. Então, como que o ser humano vai trabalhar dessa forma? Eu digo aqui de uma forma realmente em Lishma, e não aparentemente em Lishma, porque assim é mais fácil. Por exemplo, nas religiões também não se tem Deus assim, não se tem Deus como eu tenho aqui, eu e o Rodrigo aqui próximo, de eu vê-lo, de eu falar com ele. Assim, as religiões, claro, que elas inventam um símbolo que as aproxime de algo divino. Antropofagia. O chamado de antropomorfismo. Você dar as características humanas a uma divindade, trazê-la para perto de si, trazê-la mais próxima. Porque aí fica mais fácil você trabalhar dentro de uma religião que trata de uma divindade antropomórfica, que está próxima ao ser humano. Mas quando a gente começa a tirar tudo isso, tirar os ídolos, todas essas abstrações, o conceito de Deus fica muito, às vezes pode ser muito impalpável, muito distante. Então, aí eu só estou falando das dificuldades, para depois a gente entrar no realmente o que os sábios nos dão como uma ferramenta, a solução. Porque dentro da sabedoria da Kabbalah, tudo isso daqui são ferramentas para você trabalhar com isso. Não é só matéria teórica que a gente vai ler aqui, é isso. Não, a gente vai pegar isso aqui e trabalhar como ferramentas que os sábios, que os cabalistas nos dão. A gente não precisa ser cabalistas para isso. A gente usa as ferramentas que os cabalistas deixaram para nós, para a gente trabalhar e refinar a nossa alma e trabalhar com isso. Então, até agora, eu só trouxe dificuldade. A nossa natureza, o nosso desejo de receber, que perceber o Criador é muito difícil. Então, como é que a gente vai entrar em Lishma com isso? Então, primeiro que os sábios ensinam que Lo Lishma é normal. Você trabalha pelo seu próprio bem, é normal, é chamado de uma fé comum. Dentro do contexto do judaísmo, dentro do contexto de Israel, seria a fé das massas, a fé do povo. Como as crianças, elas nascem, são ensinadas dentro da sinagoga, dentro da sua comunidade, o caminho público das massas, é o caminho da comunidade. Mas só que depois, você não para por aí, você vai refinando a sua percepção. Então, quando você vai lendo um ensinamento de um sábio, de um cabalista, você vai aprendendo ferramentas de como você, através de um conceito muito importante, que é chamado de Kavaná, você vai direcionando os seus desejos. Então, não é questão de você pegar o desejo e matar o desejo. É uma questão de você pegar o desejo, você trabalhar nele e direcionar ele para um caminho que te leve mais perto do Criador. Um caminho que seja o caminho do Tikkun Olam. Então, não é que você vai matar a sua natureza animal, você vai pegar a sua nefesh, vai destruir a sua nefesh e viver só de Neshama. Isso é impossível, porque todos os níveis de alma, uns dependem do outro, eles estão intrinsecamente ligados um ao outro. Então, não é que um grande cabalista, ele deixa de ter a nefesh dele. Só que a nefesh dele está servindo a Neshama, ou seja, está em similaridade de forma com a Neshama. É a mesma coisa quando a gente fala que a Malhut, a última Sefirah, ela entra em similaridade de forma com Binah.
Não é que a Malhut ela deixa de ser Malhut e Binah ela deixa de ser Binah. Mas essas qualidades, elas entram em similaridade de formas e elas agem como uma só. Uma adquire a propriedade da outra. Então, a partir do momento em que Malhut ela adquire uma propriedade de Binah, que é uma propriedade de doação, Binah é como se fosse uma mãe que doa seus filhos. Então, Malhut, que é ali a última Sefirá, a mais egoísta, a mais baixa de todas as Sefirot, ela adquire as propriedades de Binah e ela muitas vezes, dentro dos livros de Kabbalah, ela é chamada de Binah. Então, olha como a árvore da vida não é uma coisa estática. A gente vê aqueles diagramas, aqueles desenhos da árvore da vida. Onde é que tá? Que é bom que, antes da gente entrar nesse conceito de Kavaná, é bom a gente ver aqui, ó, a árvore da vida. Ela não é um objeto literalmente fixo. Quando a gente trabalha, primeiro, que o ser humano, sendo uma criatura que está no mundo de Asiá, estando aqui em Malhut, ele é o mais baixo de todos. Ou seja, é um mundo físico. E tudo isso daqui para cima, eles influenciam o mundo de Asiá. Ou seja, o mundo de Asiá não existe sem os mundos superiores, mas os mundos superiores não têm valor sem o mundo de Asiá. É isso que nas últimas aulas a gente vem falando, da importância do mundo de Asiá. Na aula passada a gente falou que a luz de Hormá, que ela vem aqui de cima a baixo, ela é chamada de Atzmuto. Ela não tem propriedade definida. A não ser que o ser humano ele haja com Hassadim. Hassadim é a luz de misericórdia. Hassadim é uma ação humana. É uma ação humana de baixo a cima. Quando o ser humano ele age, ele traz tikkun, ele faz o bem no mundo, essa luz que vem de baixo a cima, ela reveste e dá forma aos mundos superiores. Então, os mundos superiores se tornam entendíveis, inteligíveis ao ser humano. Fora disso, é só teoria. Então, é só coisas abstratas. Se não for a ação humana, é abstrato, porque o Baal HaSulam mesmo diz que aquilo que o vaso não sente é como se não existisse para ele. É como as faixas de luzes que existem, assim, entre aspas, que existem, mas não são percebidas pelo olho humano. Mas outros animais percebem essas cores, os cheiros. Então, quer dizer, se um animal ele enxerga certa frequência de luz e nós não, essa frequência de luz ela é abstrata para a gente. Ela não faz diferença alguma na nossa visão. Mas de um certo animal, de uma certa espécie, faz. Quando a gente usa um aparelho que capta frequências como um espectro muito baixo, tipo a luz, um redshift, por exemplo, que eu esqueci como se faz uma tradução disso, mas é um infravermelho muito baixo, que não é perceptível ao olho humano. E os aparelhos eletrônicos fazem essa captação, essa luz ela se torna palpável ao ser humano, se torna algo real a nós, porque começa a ser sentido, visualizado por nós. Antes disso, ela é como se fosse inexistente. A mesma coisa dá para a gente usar na árvore da vida. Enquanto os mundos superiores não têm percepção, eles são como essas luzes que estão em frequências que não são perceptíveis a nós. Então, elas são atzmuto, elas não têm uma definição para o ser humano.
Então, quando nós corrigimos os nossos vasos, os nossos quilinhos, as nossas qualidades internas, é como se a gente construísse um equipamento que a gente começasse a captar essas ondas, essas frequências. E isso se torna real para a nossa vida, para a nossa vivência. Então, conseguiram pegar... Isso é só um exemplo, assim, para a gente conseguir entender os mundos superiores. Então, os sábios, os cabalistas, são como se fossem essas pessoas que construíram lentes, e essas lentes, elas captam essas frequências de luzes que se tornam reais para eles, que se tornam visíveis a eles. Então, conseguiram compreender que o cabalista, ele é uma pessoa que refinou seus vasos para receber corretamente a influência dos mundos superiores, para perceber? Shalom. Então, assim, para todo mundo conseguiu entender como funciona a árvore da vida, que ela só é palpável de baixo a cima, só com a ação do ser humano. Mas é claro, a gente não exclui a ação do Criador aqui. Por isso que os sábios dizem que tudo parte do Criador. Então, assim, a raiz das coisas é o Criador, nunca vai deixar de ser. Mas enquanto o ser humano não agir, isso permanece absoluto para ele. Assim, então, para resumir, o trabalho do ser humano, ele constrói a árvore da vida. O trabalho do ser humano constrói a árvore da vida. Mas não existiria o construir do ser humano, nem a possibilidade de tudo isso se não fosse o Criador. Então, por isso que os sábios dizem que tudo, na verdade, essencialmente é o Criador. Então, há essas diferenças que são bem sutis. É a ação do Criador e a ação da criatura. Então, assim, dito isso, como que a gente vai mudar as nossas ações, a nossa natureza, que não é mudar, não é destruir, mas como que a gente vai transformar a nossa natureza? Então, existe um conceito muito importante que é chamado de kavaná, de intenção. Essa intenção, ela é como se fosse um tzimtzum dentro de cada desejo que nós temos. Ela é como se fosse uma restrição dentro de cada desejo. Então, o tzimtzum não é uma coisa única. Não é uma coisa que aconteceu num tempo, no passado, que foi a origem do cosmos, a origem de tudo que existe. Esse conceito é aplicado a isso. Mas como tudo na sabedoria da Kabbalah, um conceito que é do todo, ele também se aplica ao individual. Então, tudo que é coletivo se aplica ao individual. Tudo que é um individual se aplica ao coletivo. Então, a sabedoria da Kabbalah ela trabalha assim. A gente estuda que existe um tzimtzum que gera toda a criação, que é o Criador fazendo um grande vaso. Então, ele tira a parte da sua luz, vamos dizer assim, desse vaso. Ele cria o primeiro grande vaso, mas ele deixa resquícios dentro desse tzimtzum. E esses resquícios são como se fossem memórias que esses vasos querem receber o que eles já sentiram quando eram um só com o Criador. Então é uma saudade. Então todo esse desejo de ser preenchido é porque esse vaso anteriormente ele já foi preenchido totalmente. Então o desejo é como se fosse uma saudade, uma ausência. Só existiria a possibilidade de uma ausência se antes houvesse um preenchimento total. Senão não existiria uma vontade de receber. Então, para a gente entender, é como se a criação fosse uma folha, assim, e o Criador faz uma pressão nela, aí ele se retira. Só que fica aqui um vácuo, um vazio. Esse vazio, ele antes de ser um vazio, ele era o todo. Então, quando o Criador se retira, ele deixa uma ausência dele mesmo e a criatura
ela, a partir daí, ela quer retornar ao que ela era antes do Tsintsum, ou seja, o próprio Criador. Então, esse é a origem do desejo. Então, a Kavaná, ela é um Tsintsum que é feito dentro de cada desejo. A Kavaná, ela é chamada de uma intenção de você se aproximar ao Criador. Então, você sabe que você está muito longe do Criador. Você é completamente desejo de receber, você é egoísta. O Criador é totalmente doador. Então, a partir desse momento, você não tem outra escolha a não ser trabalhar em Lolishma, trabalhar por si mesmo, mas, ao trabalhar por si mesmo, você usa a intenção de chegar a Lishma. E através dessa intenção, mesmo que você não consiga trabalhar a Lishma, mas você tem a intenção de chegar a Lishma. Com essa intenção, o Criador ele joga uma influência que vem de Keter até nós, que os cabalistas chamam de uma resposta a uma prece sincera. Então, a prece, ela seria essa Kavaná. Então, a prece, realmente, eu não estou falando assim, a prece decorada, a prece de leitura de livros de oração. Estou falando uma prece que é um desejo sincero, uma intenção sincera de retornar ao Criador. Isso é chamado de uma prece. Quando essa prece ela é jogada ao Criador, ou seja, a criatura está num estado que ela não vê mais saída, ela não vê que criatura alguma possa ajudar, e ela trabalha em Lolishma, mas ela não quer, ela quer chegar e trabalhar em Lishma, que significa pelo seu nome, pelo nome do Criador, mas ela não consegue, porque ela não tem forças para isso. Então ela lança uma prece sincera, ela lança a sua Kavaná para o alto, e na resposta dessa Kavaná vem a influência do Criador, que é a resposta à oração, a resposta à prece. E o Criador corrige essa criatura, mas é como se fossem degraus de escadas, não é de uma hora para outra que a criatura muda a sua natureza, mas o Criador, aos poucos, ele vai jogando essa influência e a pessoa capta essa influência e vai corrigindo e com isso construindo a sua alma. Como eu disse aqui, assim como uma pessoa constrói a árvore da vida é a alma. Então ela constrói a sua estrutura da alma, que é chamado de um Partsuf, que no Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, Baal HaSulam, ele explica muito isso. Ele explica sobre os Partsuf e os Partsufim. Partsufim é o plural de Partsuf, que seria a estrutura da sua alma. Então a alma, ela não é uma coisa assim, uma unidade acabada, uma unidade feita, construída. A alma, ela nasce como um embrião, que é chamado de um ponto no coração, que é a partir do momento em que a pessoa lança essa oração ao Criador e diz que ninguém mais pode ajudar a não ser o próprio Criador. Então, esse embrião, ele nasce no coração, ele vai se desenvolvendo, ele passa a sua fase de infância, ou seja, a alma não está completa ainda, mas a alma ela está num estado de... ela está se maturando, ela tá se desenvolvendo. Então, a pessoa ela se desenvolve dentro de Lolishma, até no momento em que ela começa a receber do Criador e doar. Ou seja, ela se torna um canal. A partir do momento que a pessoa ela se torna esse canal, que todas essas Sefirot são canais, porque elas todas estão interconectadas umas com as outras, elas não são individuais. Ou seja, se a gente pegar aqui uma Sefirá, isolar ela, se ela receber do Criador, ela vai receber e se destruir. Ela não se mantém sozinha. Porque isso é receber egoisticamente. É receber só para si. Então esse vaso, ele se quebra, ele se rompe. E, aliás, só para um conceito muito rápido, que a gente não vai entrar hoje, mas no mundo onde Bereshit fala, Gênesis,
que era Tohu Vavor, que era um mundo de caos, um mundo de desordem, que algumas traduções traduzem como um mundo que era sem forma e vazio. Vai depender muito das traduções, mas Tohu Vavor significa um tipo de caos, um estado onde não existe uma ordem. Sem propósito. É um despropósito. Assim, esse mundo de Tohu Vavor, cada Sefirá não tinha conexão umas com as outras. E sendo assim, elas recebiam do Criador e se aniquilavam. Elas não persistiam. Isso era o que o Gênesis chama de Tohu Vavor. Então, quando a árvore da vida ela não tinha relação das Sefirot entre si. Então, a gente vê que um vaso que ele só recebe para si, ele não perdura. Essa é a forma física. É um vaso que só recebe para si. Ele não se ata ao feixe da vida, ou seja, ele não se ata a um desejo de doar que é eterno. Então, essa é a grande diferença entre os desejos. O desejo de doar é eterno. O desejo de receber, ele não é eterno. Passageiro. Momentâneo. Ele é momentâneo. Por quê? Porque quando um vaso é preenchido, ele anula o prazer. E quando ele só recebe, ele se destrói. A forma não se mantém. Então, por causa dessas duas coisas, tudo que é só desejo de receber é perecível. Isso é representado pelos 7 reis de Edom, né? Os 7 reis de Edom. Pode fazer perguntas? Pode. Nesse caso aí do período do caos, né, a gente vê que tinha a árvore, né, e tinha as sefirotes. Já havia existência no mundo? Desse mundo aqui? No caos, na questão do caos. Sim, era chamado de um mundo de caos. Esse mundo, ele é trazido pelo Isaac Luria como um mundo que ele era intermediário, só que ele se aniquilava. Ele era anterior a Atzilut. Esse mundo ele é chamado de... Eu esqueci o nome no momento, mas na próxima aula eu vou trazer. Mas no Talmud de Sefirot ele traz o nome desse mundo. Só que esse mundo, ele deu origem a ele, mas ele não persistiu, porque as Sefirot não se conectavam umas com as outras. Então esse mundo, ele se auto-aniquilava. É uma interpretação dos sábios. Vocês entender assim, que de repente, não sei se é real, não, mas a gente tem a questão dos Neandertais, dos dinossauros, que vieram antes do homem, o homem com entendimento, né? Agora me faz entender que, de repente, esse período é nesse período aí do caos. Sim, esse mundo, por exemplo, dos dinossauros, do caos, ele ainda está... Os homens também, porque teve vários tipos de homens, né? Sim, esse mundo ele já está dentro de Asiá. Já está em Asiá. Porque ele é físico, ele é matéria. Esse mundo que eu estou trazendo, ele matéria, isso aí, é um mundo conceitual. É um mundo que, se a gente for perceber... material, né? Ele está ainda antes de Atzilut. Ele não há definições assim... não há espaço físico, no caso. Não há muitas definições mais assim rebuscadas. Ainda é uma transição. O Criador, ele fez o primeiro Tzimtzum, aí existiam os mundos, Adão e Kadmon, existe esse mundo que ele auto se destrói, existe Atzilut e existe os mundos Briá, Etzirá e Asiá. Tudo que a gente vê que tem ação própria, que não é abstrato, é o mundo de Asiá. Então tudo que é criação em si é o mundo de Asiá. Esses mundos aqui que eu estou falando, eles antecedem. Eles são muito abstratos ainda. São conceitos. Eles são mundos conceituais. Porque nos primeiros dias da semana, contado em Bereshit, é quando as Sefirot começam a interagir. Interagir. Por isso que o segundo dia dá origem ao primeiro. Sem a interação das Sefirot, ainda não existe uma estrutura. Então não existe um mundo em si. Existem conceitos que vêm do Tzimtzum. Mas assim, quando a gente isola uma Sefirá, ela se destrói, ela não persiste. Não existe esses conceitos. Isso eu entendi, porque ela acaba tendo muito peso de luz e ela não suporta isso.
Vamos O que supor. ela recebe, ela tem que dividir entre elas. Porque o Tikkun é realmente você se tornar um vaso, mas não só um vaso, mas um canal. Você recebe do Criador, você se preenche e você preenche as Recebe criaturas. doa. Você se torna um desejo de receber para doar. Esse é o objetivo da criação. Então, os sábios, até é que me vê assim, uma fala dos sábios sobre esses mundos, que eles dizem que o Criador criava mundos e os destruía. Um Midrash que fala disso. Então pode ser que seja referente a esse mundo que as Sefirot não interagiam entre si. Isso é explicado em Isaías também, né? Onde diz que o Criador não fez a terra vazia. Aí vai em contraste lá com Bereshit, que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, ela não foi feita para ser vazia, mas ela teve que passar por um período de inexistência vazia para se organizar. Isso mesmo. E o São Isaac Luria foram 6 extinções de massas, não é isso? foram 6 grandes. E o Isaac Luria, ele traz 6 ou 7 reis. São os reis de Edom. Os reis que ele dizem que um rei entrava no poder, aí perecia, vinha outro rei. Então isso é uma alusão a esses mundos que nasciam e se destruíam. Então o Isaac Luria faz uma menção na própria Torá usando os reis ali da terra para trazer esse entendimento. Então, assim, voltando aqui ao texto, um vaso que ele não doa, ele é perecível. Então, o que torna a alma uma coisa diferente, uma coisa que é diferente ao corpo. O corpo é perecível, a alma não é perecível. Esses são os conceitos mais gerais que se tem de alma, né? Que a alma é eterna. Porque a alma, quando ela é construída a partir dessa conexão das Sefirot e ela se transforma num Partsuf, que é uma estrutura completa, ela está atada ao feixe da vida. Ela está atada ao desejo de doar, porque ela também carrega o desejo de doar. E o desejo de doar é imperecível, porque é o próprio Criador. Então, quando essa forma se ata ao próprio Criador, ela se torna eterna. Ela se mantém pelo Criador. Então, o Criador mantém ela se mantém pelo Criador, porque elas estão em similaridade de forma. Então, tudo que entra em similaridade de forma com o Criador não é perecível. Se torna um só com a própria essência do Criador. Então, já está acima do tempo. Porque quando você se ata com o Criador, está acima do Tzimtzum. Então, tudo que está abaixo do Tzimtzum é perecível. Tudo que está anterior ao Tzimtzum é o próprio Criador, é o próprio Atzmut, é o próprio infinito, Ein Sof. Não existe tempo mais. Então, isso quer dizer que quando dizem que a alma ela é eterna, é isso que cabalisticamente quer dizer. Que ela se une em similaridade de forma com o Criador. Ela se torna um Partsuf completo. Partsuf completo é quando ele chega à maturidade. É como se fosse um ser humano mesmo, que nasce assim como um embrião, aí vai se formando, vai criança, assim por diante, adolescência, fase adulta. Aí a fase adulta é um Partsuf completo. Depois a gente vai se aprofundar mais nisso, que eu vou trazer algumas partes aqui que ele fala especificamente sobre Partsuf, que é muito importante. Mas onde é que a gente parou aqui no texto? No entanto, se a morada não é bonita, o Criador diz: ele e eu não podemos habitar na mesma morada. Isso porque deve haver equivalência de forma entre a luz e o vaso. Assim, quando se traz para si fé em pureza, tanto na mente quanto no coração, se é recompensado com uma bela mulher. Ou seja, a santa Sheriná aparece-lhe na forma de graça e beleza. Isto lhe amplia a mente.
Então, só para voltando ao início aqui do texto que a gente está lendo, aqui ele está falando de uma interpretação que os sábios trazem. Eles fazem uma citação. 3 coisas ampliam a mente: uma bela mulher, uma bela morada e bonitos vasos. Aí o Zohar, ele interpreta esse dito dos sábios, e o Zohar diz: uma bela mulher é a Santa Shekhinah, que é a divindade, uma bela morada é o coração, e os bonitos vasos são os órgãos internos. Aí aqui a gente está explicando como essas coisas elas se relacionam. Então ele mesmo diz: é preciso haver uma equivalência entre luz e vaso. Um vaso, para receber a luz, ele não pode estar sujo, ele não pode não ter a capacidade de assimilar aquela luz. Então, por isso, o homem ele deve se refinar, ele deve trabalhar com a Kavaná, fazer o tzimtzum, seus desejos, para ele ser preenchido com a luz divina. Só que existem 2 tipos de luz. Isso não quer dizer que o Criador ele nunca vai agir se a criatura não agir. O Criador age a todo instante. Só que esse agir do Criador é chamado de uma Ormakif. É uma luz que brilha fora do vaso. E essa é a influência. Essa influência que o Criador faz no ser humano, a gente pode interpretar como a gente estando aqui hoje, estudando esse texto da Kabbalah. O Criador está trabalhando com uma Ormakif aqui, nesse lugar. Ou seja, ele está fazendo uma influência, uma pressão sobre os nossos vasos. Para aí a gente dar abertura à Orpine, que já é a luz interna. Então o Criador ele faz essa influência a todo instante. A gente aqui estudando esse texto do Baal HaSulam, o Criador está influenciando aqui a gente. Só que se a gente também não trabalhar os nossos vasos, a gente não vai alcançar o trabalhar em Lorishma para Lishma. É preciso a gente ter uma intenção. Então, é preciso haver uma ação da criatura. É claro que o Criador ele sempre vai ter essa ação de Ormakif, porque não há essas diferenças entre ações que há na criatura no Criador. O Criador age sempre. Ele tá sempre agindo, nunca vai mudar. Se ele é doador, ele vai ser... se ele é doador, ele vai ser sempre doador. Ele nunca vai deixar de doar. A gente pode interpretar as kelipotes como camadas de impureza que impedem o contato direto do vaso com a luz? Sim. Porque uma kelipá, uma casca, ela é exatamente uma barreira. É algo que oculta. Kelipá é algo que oculta. Aquela sujeira até que você estava falando ali, né? O sistema de sujeira. A kelipá, ela é um tipo de sujeira que ela faz parte do objetivo da criação, e trabalhar e superar as kelipot é mérito do ser humano. Elas não são criadas à toa, mas ela é um tipo de, vamos chamar assim, que eu não quero usar a palavra adversário, porque isso não existe, já está tudo no propósito da criação. Mas ela é uma dificuldade. É uma força de oposição. Ela às vezes até é um pensamento negativo que você não executa. Vamos dizer assim, em causar um mal violento. Normalmente a reação humana seria uma reação de vingança, de reação. Né? Eu escolho não revidar. Então é uma forma de eu estar purificando. Eu posso até pensar, porque é uma questão natural, mas o fato de você não agir é como se você estivesse realmente quebrando, limpando essa caixa. Sim, exatamente. E, assim, a gente pode usar a palavra kelipot para voltar aqui no texto e usar aquele exemplo que eu dei antes, o vaso. O vaso, quando ele está sujo, essa sujeira é chamada de kelipot. Então, a luz, como sendo algo puro,
ela não tem compatibilidade com o ambiente de Kelipot. É preciso limpar as Kelipot para, como se fosse você receber a Shekhinah numa casa limpa. Você receber um grande rei. Você vai limpar sua casa, você vai tirar sujeira, você vai estar apresentável com as suas melhores roupas. Ou seja, você vai fazer de tudo para agradar a presença desse rei, dessa majestade. Como um copo, por exemplo, se ele for de ouro, se ele tá lá há centenas de anos lá acumulando sujeira, eu não vou tirar toda essa sujeira limpando uma vez só, não é isso? Precisam de vários processos. E no último ele ainda está fosco. Ou seja, você já consegue perceber que é um copo de ouro, você consegue ver a cor, consegue ver o brilho, mas ele ainda não consegue refletir a luz. Ou seja, ele recebe. Tipo, a prata, por exemplo, ela é opaca, né? Ela recebe a luz, mas ela não devolve. Então, se polir, aí ele consegue já devolver a luz. Esse é um bom exemplo para a gente entender como é que funciona essa relação de luz e vaso. É exatamente isso. Quando ele tá com crostas, ele vai receber, mas vai ser de forma opaca, ele não vai refletir essa luz. Quando você limpa, você torna aquilo polido, ele vai receber a luz e vai refletir. Ou seja, você vai receber e doar. Então, você vai receber e doar quando suas qualidades elas estiverem sendo feito o tikkun nelas, a correção nelas. Aí você vai estar propício a receber e doar. Isso é um bom exemplo para a gente conseguir Não, é até interessante entender. esse exemplo. Que você recebe, é suja, mas recebe de certa forma. Mas não doa. Que a última aquele pá é aquele pá no É caso. no caso também o seguinte, sempre quando a gente faz uma intenção, com a intenção de receber algo, né? Nem vou fazer tzedakah Da horário me porque eu vou receber, né? É como se estivesse sujo ainda. Porque a nossa intenção tem que ser fazer sem pensar no retorno, né? Sim, só que é muito difícil. Não, até você sair desse... Porque é o seguinte, você aprende... A gente começa a aprender dessa forma, né? Sim. Não, se você fizer de ser da casa, você recebe, você me decreta e você começa a fazer. Mas você vê que a tua intenção de fazer não é de fazer por fazer mesmo. É fazer para receber. Já é uma posição errada. É uma posição aí opaca, na verdade. É o de Lolishma. Exatamente nesse estado é Pra chamado de chegar nesse nível de Lolishma. fazer por fazer sem desejo de receber, ainda é demorado demais. Isso. Aí esse estado é chamado de Lishma, que é o estado dos grandes sábios, dos cabalistas, que é você fazer pelo Criador. Mas Tem aquele cabalista que fala, né? As pessoas rezam para comer. Eu como para rezar. Então já tem um exemplo perfeito aí. Ou seja, eu me satisfaço para poder satisfazer o Criador. Então eu só faço aquilo que alegra o Criador. Então, ou seja, o ato de comer é satisfatório para ti. Mas fazer a brahá é satisfatório ao Criador. Então, o que é mais importante para você? Comer ou rezar? Então, quando chega nesse nível, né, de rezar ser o objetivo da refeição, aí a pessoa já pode falar que está em Lishma. Exatamente, é um estado muito, muito corrigido. É um estado de tikkun muito elevado chegar nesse estado. É por isso que o Baal HaSulam diz que é como se fosse uma escada. É de degrau em degrau que a gente almeja chegar lá. É só 125 também. 125 degraus. Até esse sistema de degrau você vê que escada é um esforço. Exatamente. Você faz aquele esforço um pé por vez Não é fácil. para subir Para descer todo o santo ajuda, para subir só na terra. Para subir exatamente, você precisa partir de um lugar. Então você parte de Lolishma. Não tem como fugir disso. Esse é o caminho. Mas a sua intenção, a sua kavaná tem que ser de chegar a Lishma. Nunca permanecer só em Lolishma. Você tem que ter intenção. Por isso que a intenção ela é tão importante. Falta 10 minutinhos. Então a gente vai entrar aqui na conclusão. Eu até achei que a gente ia conseguir ler uns 2, 3. Mas a gente vai entrando aqui no texto, vai vindo várias explicações. Lembrando de explicações que os sábios falaram sobre isso e tal.
Em outras palavras, através do prazer e regozijo que se sente, a Santa Shekhinah aparece em suas entranhas, preenchendo os vasos externos e internos. Isso é chamado de ampliar a mente. Isso se obtém através da inveja, luxúria e honra, que levam para fora do mundo. Inveja significa através de inveja a Santa Shekhinah, vista como o zelo do Senhor das hostes. Honra significa que quer aumentar a glória do céu, e luxúria é por meio de tu ouviste os desejos dos humildes. Olha como ele usa três definições. É um texto cabalístico, né? Porque você muda o sentido do que você... Sim. Olha como ele está fazendo a inversão aqui. De um ponto que você entra em similaridade de forma com o Criador e você usa essas qualidades em prol da própria Shekhinah, em prol da honra do próprio Criador. Então, olha como os atributos eles não são destruídos, mas eles são bem assim encaminhados, eles são refinados, eles são feitos um sim-sum sobre cada qualidade. Então, é por isso que Baruch HaSulam diz que nada no mundo deve ser destruído. Tudo é criação do Criador, mas tudo deve ser refinado, tudo deve ser feito um tikkun sobre isso. Esse é o tikkun olam, é o tikkun sobre o mundo. Então, não quer dizer que a nefesh do homem, a alma animal do homem é algo ruim. Mas é a natureza da nefesh querer se manter, querer se alimentar, se reproduzir, manter sua força animal, manter o corpo, manter tudo que é necessário a si. Tudo isso é importante porque ele mantém, vê que é como se fosse uma pirâmide. Ela mantém todos os outros graus, que são mais refinados. Mas é ela mesmo que vai estabelecer as outras partes da alma, né? Sim, ela vai ser uma base. Ela é a base disso aí. Ela vai ser uma força. Porque não há nenhuma força mais violenta, mais forte, mais primitiva do que a nefesh. Ela sendo bem usada, o ser humano... É um sistema de desejo muito forte. Ele se desenvolve. Ela realmente é a grande força do desejo de Ela receber. que cria as perspectivas de acontecer alguma coisa. Não é as outras duas ou as outras 3 ou 4 partes. Ela é uma que grande tem essa força. gana. Então, por isso que é dito que quanto maior o desejo de receber de uma pessoa, maior a probabilidade, a possibilidade de ela alcançar os maiores níveis. Porque uma pessoa que ela é constantemente inquieta, ela nunca está satisfeita com o seu nível atual, ela está sempre insatisfeita e ela quer subir nos degraus, ela quer descobrir novas coisas, se desenvolver, se aproximar, ir além. Essas pessoas elas têm o maior potencial de chegar. E essa que tem o maior potencial é Esav, né? Esav, na verdade, comparado a Yaakov, o potencial dele era muito maior de trazer a presença da Shekinah. Porque ele tinha uma alma Ele tem essa força muito animal. intensa. Sim, aí pode ser usada. Mas aí não usou, né? No caso, não usou. Essa força pode ser usada para esqueripor. É proposital. A alma, na verdade, é um cavalo. Né? É um cavalo. Você pode domar o cavalo ou ser perseguido pelo cavalo. Então, quer dizer, quando um cavalo, você encontra um cavalo selvagem no meio do deserto. Ou o conceito de carruagem também. Assim, um cavalo, ele é feroz. Um cavalo selvagem é algo feroz, assim é um animal. Se você encontra um cavalo no deserto e você decide fugir do cavalo, com certeza ele vai te alcançar e vai te atropelar. Mas se você decide encarar o cavalo, subjugar o cavalo e domá-lo, ele deixa de ser o teu rival e se torna o teu instrumento. No caso ali, o cavalo e você é a mesma pessoa. Perfeito, né? né? Então, com isso, a gente encerra o artigo de hoje. Aí o próximo, ele é bem curtinho também, mas a gente pode passar uma aula toda nele. É verdade. Eu falei, é mais fácil você ler um capítulo explicado que ficou todo lá. Eu ia falar, quando você falou algo sobre o
quando você se arruma para poder, que é Shekinah, né? Você arruma a tua casa. O que veio à minha mente eu ia falar, mas não quis interromper. Lá em casa, tipo a sexta-feira, é todo um propósito de limpar a casa toda sexta-feira para receber o Shabat. Sim. Exatamente isso aí, porque a gente quer receber, a gente acende as velas, como as mulheres, né? A gente acende as velas para receber o Shabat. E é a luz do Criador que emana dentro do teu lar. E aí quando você estava falando, é que a gente vive isso lá toda sexta-feira, né? Sim. Aí quando o Rodrigo chega do trabalho, tá tudo limpo, tudo pronto, tá tudo a casa. Ontem eu falei pra ela, amor, não precisa, porque a gente não é judeu, a gente não tem a obrigação de fazer o Shabat. Você tá cansada, vai se sobrecarregar, eu vou ter que ir lá para fazer os trabalhos, relaxa, descansa, não tem obrigação. Conseguiu? Não conseguiu, ela abriu o grupo, tá lá, a fotinho da ralar dela. Né? Mas é muito bom, né? É mais forte, sim. é mais forte. É mais forte. A gente E consegue a mais. gente fica feliz Cadê só ela? de ver, Hã? né? Tô em casa. Como sabe fazer ralar? Tomem, gente. Yachar, 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 Kulam Kedusha, Chayesh Shalesh,